Não pisca. Não pisca. Vai junto. Quando o bispo vier para cá, eu quero que seu olho vá junto. As cabecinhas. Quando ele for para lá, você vai junto. Porque pode ser que agora o Senhor vai falar uma coisa com você que vai mudar o rumo da sua história. Amém? Deus te abençoe. Amém. Obrigado, filhão. Bom dia, família. Eu, como sofri muito de orfandade por muitos anos, houve um momento da minha vida em que eu fui curado e eu escolhi ser filho. Essa decisão não foi fácil, foi uma jornada muito grande e ela culminou a partir da possibilidade que eu tive de ser pai de filhas. Eu tenho 2 filhas biológicas, Débora e Ruth, e com elas eu aprendi muito sobre o que é realmente filiação, o que é paternidade e como desenvolver. Eu fui abandonado pela minha mãe biológica, eu fui menosprezado, destratado, violentado pelo meu pai, eu fui abusado sexualmente por uma professora no ensino fundamental 1, e eu sofri muitas lacunas na minha vida, e tudo isso gerou muitas feridas, muito ressentimento, e eu precisei ter que tratar de tudo isso, e não foi nada fácil. Muito obrigado. E Deus me agraciou com 2 filhas, e desde que elas nasceram, eu tomei uma decisão, não ser o pai que eu tive, mas ser um pai diferente. Gente, eu dediquei a minha vida a essas 2 filhas, dentro das possibilidades que eu tinha. Eu trabalhava 2 expedientes numa escola, mas eu acordava mais cedo, todos os dias, para poder ir para a praia com elas. Então, todo dia eu ia para a praia. 5 horas da manhã, a gente via o sol nascendo na praia. Se você perguntar às minhas filhas as recordações que ela tem, elas vão dizer, ir para a praia todo dia com meu pai. E a gente ia e fazia castelinho. Gente, era todo dia. Era uma santa rotina litúrgica que eu tinha com elas. Enquanto se perguntava na escola, qual foi a última vez que você saiu com seu pai? Minhas filhas diziam, todo dia hoje. Todo dia. E o pessoal dizia, seu pai não faz nada da vida. Eu trabalhava 2 expedientes na escola e já era pastor. Mas eu arrumava tempo para elas, porque filhos são preciosos para nós. Outra coisa que eu decidi fazer com minhas filhas, eu decidi nunca bater nelas. Eu respeito sua decisão de criação, de educação, a vara é bíblica, eu não sei qual a sua perspectiva para isso, mas eu decidi que violência não pode comunicar amor de nenhuma forma, e não existe essa história de tapinha no dói, até você levar uma tapa e você vai ver que pode ser diminutivo ou no aumentativo, ela vai doer do mesmo jeito. E eu decidi, até minha filha fazer uma birra, e eu na hora puxei o cinturão, que era o que meu pai fazia. Mas eu não bati, porque eu tomei uma decisão. Eu e minha esposa, a gente decidiu nunca bater nas nossas filhas. É uma decisão de amor, de educação, de disciplina, de ensinar, de dizer não quando era necessário, de colocar no canto da reflexão. Deu muito trabalho, dá muito mais trabalho, porque rodar a mãozada é muito fácil, mas nem sempre educa e ensina. Mas nós decidimos a pedagogia do amor, do cuidado, do zelo. Deu trabalho muito, deu muito trabalho, não foi pouco. Mas pergunta hoje a elas o testemunho de vida, na escola, até na faculdade. Quando pergunta, alguém aqui nunca apanhou de seus pais? As minhas filhas levantam a mão. E elas dizem com muita alegria. Recentemente, numa aula de inglês, elas eram as únicas que não tinham apanhado dos seus pais. E é importante que você entenda que isso é fruto da dedicação. Quando o pai ama o filho, ele dá o seu máximo. Inclusive, a gente investe também o nosso máximo. Quando elas nasceram, eu sou professor de empreendedorismo, então eu decidi empreender no reino através da vida delas. Então eu fiz uma poupança para as 2. Nasceram, eu fiz uma poupança. Quando era aniversário, o avô, a avó, padrinho, madrinha, eu dizia, deposita aí uma oferta na poupança dela. Essa poupança é missionária, é para quando elas crescerem, elas serem enviadas para as nações. E já que eu queria que elas fossem enviadas, então desde cedo eu investi noutro idioma. Então desde criança elas estudam inglês, porque o inglês
é uma língua fundamental para o mundo inteiro. E se eu entendia que minhas filhas eram flechas e que o Senhor queria enviá-las e que eu precisava ser um arqueiro, eu tinha que investir, então, também no segundo idioma, numa boa educação, em boas escolas, em casa, ensinar a tarefa, não deixá-la à mercê do YouTube, não deixá-la com celular, smartphone na mão, enquanto me dá uma trégua aqui, não. Eu sentava, eu ensinava a tarefa à noite, quando chegava, antes de ir para a igreja. Eu fazia as tarefas, o reforço escolar. Minha esposa era saúde, secretária de saúde, eu era secretária de educação. Ela tomava conta da saúde, eu tomava da educação. E isso foi um acordo. Eu acordava cedo e elas precisassem dormir tarde. Eu acordava nas madrugadas e ela durante o dia, como estava em casa, ela cuidava das meninas. Então nós acordamos em fazer isso, porque é isso que pais fazem. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Desde cedo, gente. Eu nunca ensinei minhas filhas a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia com elas. Eu não dizia, vá fazer isso. Eu fazia. Elas me viam fazendo. Eu nunca disse, filha, se ajoelhe para orar. Mas todo dia eu me ajoelhava. Então um dia eu entrei no quarto da minha filha e ela estava de joelho orando. Porque é quando a gente faz que os filhos aprendem como realmente deve fazer. Não adianta você dizer algo e não viver. Porque a sua fala não vai comunicar o que a sua vida está expressando. Não foi isso que os seguidores lá de Gandhi disseram para os cristãos que queriam de todo jeito evangelizá-los? O cristianismo de vocês é lindo. O Cristo que vocês pregam é lindo, mas o cristianismo de vocês não condiz com o que vocês estão falando. Então eu decidi viver na vida dessas duas criaturas, Débora e Ruth. E eu coloquei meu coração. Quando tiveram a sua menarca, foi uma festa. Levei para jantar fora. Festa, filha, você menstruou, que honra, que bênção. Você agora virou uma mulher. E a gente saía para jantar, gente. O garçom chegava, garçom, ela menstruou, a gente está aqui celebrando. Foi uma festa, eu postei nas redes sociais, eu coloquei e tal. Pedi autorização a elas, mas a rede é minha, eu posto o que eu quiser. E foi uma festa, pergunta para elas vão lembrar. No dia desse jantar especial, eu dei uma aliança para minha filha. E disse, filha, eu estou fazendo uma aliança com você. Uma aliança com Deus. Você agora é uma mulher. Você agora vai se relacionar. Eu só te peço uma coisa. Não vai conversar com tuas amigas sem futuro que não tem nada para te ensinar. Venha conversar comigo. Quando você gostar de um menino, venha conversar comigo. Porque eu vou orar com você. Eu quero entrar em oração por você. As minhas filhas disseram, tem certeza, papai? Tenho certeza. Tenho. E com Débora eu passei 5 anos, ela nunca veio conversar comigo, porque nunca apareceu uma pessoa. Minha filha Ruth conversou comigo umas 500 vezes, e a gente conversou diversas vezes. Mas se dedicar, eu vi, ela chegar e, papai, acho que eu estou gostando de fulano. Eu, filha, quem é esse, filha? Mas não era fulano, não, fulano, pode parar de orar. Não é isso mais não. Eu disse, mas meu Deus do céu. Uma vez ela chegou para mim e disse, papai, eu estava lá na igreja e tal, e fulano de tal veio e me deu um abraço. E eu fui, vai para lá. Ele disse, mas qual o problema? Eu sou menino, você é menina. Ela disse, não, que eu não conversei com meu pai ainda não. Eu preciso perguntar a ele se eu posso ou não. Uma aliança. Você tem que fazer aliança com seus filhos. Uma aliança geracional, uma aliança profética, uma aliança abençoadora. E essas meninas, eu dediquei, gente, foi muito tempo. Viagens, nós tínhamos viagens de pai e filhas, tinha programação que era só eu e elas, então tudo que elas queriam eu dizia, vamos, eu vou investir, e eu só preciso que vocês entendam o que é que vocês querem da vida. E aí Débora, ela, na vida toda dela, ela só queria uma única coisa. Ruth, para variar, ela quis 593 coisas. Então para Ruth eu comprei violão, bateria, um violão cor-de-rosa. Ruth fez diversas artes marciais. Ruth, eu tive que comprar kimonos diferentes. Ruth, isso foi muito intensa e acabou peregrinando muito. Ruth acabou fixando no jiu-jitsu e por causa disso, ela ganhou mais de 30 competições de jiu-jitsu. Ela foi para São Paulo, para o brasileiro, ganhou medalha de ouro. Ela foi para o Pan-Americano, lá em Long Beach, na Califórnia. Eu disse, eu vou com você, minha filha, nós vamos juntos.
e nós viajamos para que ela lutasse, coração aflito, doido para entrar dentro do tatame e quebrar no cacete todo mundo que estava lá querendo se levantar. Ninão foi um dos grandes apoiadores na vida da minha filha, um homem sempre muito equilibrado, faixa preta, que sempre viu o potencial nela e viu os resultados incríveis. E, gente, ser pai é dedicar, é estar junto, é chorar, é vê-la, por exemplo, cair de uma cama e fraturar a clavícula. É você estar andando de skate e ela cair e fraturar o cóccix. É você estar surfando com ela em uma competição. Ela e mais 8 meninos, ela tinha 4 anos de idade e estava numa competição de surf. O menino mais novo tinha 8 anos, ela só tinha 4 anos, era uma menina. Numa competição só de meninos, que o mais novo tinha 8 anos, ela só tinha 4. E eu estava lá na competição de surf com ela. E ela, sua filha, olha, essa onda tem seu nome. Ela, então eu vou, papai. Eu, vai, filha, tem teu nome. E ela ia, levou um caldo, a prancha bateu, 3 pontos na testa. E eu ali junto com ela. Isso é história que um pai faz. O pai fica aflito, o pai tosse. O pai tem vontade de estourar. Um dia eu cheguei na escola, a coordenadora disse, professor Márcio, venha cá. Olha, tem um assunto muito difícil, a gente vai precisar aqui disciplinar sua filha, ela será suspensa. Eu disse, como é a história? A gente tem gravação nas câmeras, ela ficando com o menino dentro da sala de aula. Eu disse, pode ter certeza absoluta que não era minha filha, porque eu fiz uma aliança com ela, e a nossa aliança foi forjada em Jesus. Não, mas a gente tem filmagem. Eu digo, pois pode pegar a filmagem, que eu vou provar que não é ela. E lá dentro do coração, misericórdia, sangue do Cordeiro, tinha que ser Ruth mesmo para fazer isso comigo. Quando a filmagem começou, eu disse, não é minha filha. Como não? Eu disse, claro que não é. Pode chamar Ruth, puxa, vou chamar Ruth. Ruth, você ficou com alguém aqui na escola? Ela, claro, papai, todo dia com Jesus. Muito bem, minha filha. Olha essa filmagem aqui. Ela, oxe, é Beatriz. Eu digo, é Beatriz, chama Beatriz aqui. Ô Beatriz, quem é esse? É um menino que eu fiquei. Beatriz não se chama Ruth. Ruth é minha filha, Beatriz não é. Coordenadora, pede desculpa. Minha filha está aqui firme e forte. Fiz mó barraco, chamei diretor, defendendo minha filha. Débora recatada, na dela, reservada. Débora nunca quis se expor muito, diferentemente da irmã. Um dia, Débora não quis sair de sala de aula. Ela queria ficar no intervalo na sala. A professora disse, todo mundo tem que sair para brincar. Ela disse, tia, hoje eu não queria brincar, eu queria ler. Não, que negócio de ler, não, você vai brincar, você é criança tem que brincar. Ela, mas tia, eu não quero ir. Você está me desrespeitando, se você não for, eu vou lhe reprovar. Ela disse, mas tia, eu já estou aprovada. Já estavam no 4º bimestre, ela já tinha passado desde o 3º. Débora só tirava 10. Uma vez ela ficou triste, porque ela tirou 9,5. Ela só tirava 10, a menina era fera demais. E aí a professora quis, porque chamou a direção, botou a menina de castigo. Eu cheguei na escola, respeitando a professora, e disse, a senhora tem que aprender o que se chama pedagogia, da empatia, do amor. Lasquei no pau. Minha filha disse, papai, eu pensei que eu ia ficar de castigo. Castigo o quê, minha filha? Porque você lutou pelo que acredita, você é uma leitora, estudiosa, empreendedora, você é uma pessoa reservada, a gente tem que respeitar isso. E eu defendi minha filha, eu estava do lado dela em todo momento. Um dia minha filha se levantou e disse, papai, eu quero ir nas ruas protestar. Protestar o quê, menina? Eu quero protestar contra o governo, eu quero ir para as ruas, vem para as ruas, eu quero ir para a rua. Eu disse, vamos para a rua. E a gente foi para a rua. Eu não tinha a menor noção que eu estava indo na rua, mas eu estava com minha filha ali, ela queria estar na rua e eu fui para a rua com elas. Vocês têm dúvida de que eu já fiz de tudo por essas meninas? De tudo, que você imaginar. Tem coisa que eu fiz que eu não posso falar em voz alta, vocês vão dizer, que homem responsável. Minha filha, com 10 anos de idade, viajou com uns 20 machos. Ficaram numa favela, numa comunidade. Desculpa, favela não é socialmente agradável, né? Ficou numa comunidade. Tudo dormindo dentro de uma igrejinha pentecostal lá, só macho. Os cabas do jiu-jitsu, tudinho. Só tinha uma menina, minha filha. No meio dessa macharada todinha, que botou ela no altar, tinha uma cortina. Minha esposa ligava, minha filha, como é que você está? Tô ótima, mamãe. Deixa eu falar com o papai. Oi, filha. Pai, tu não tem noção não, papai.
Pelo amor de Deus, ele está na favela, eu vi os cabas com a arma aqui. Ô, filha, que bênção. Glória a Deus, você está crescendo, né, filha? Aleluia. Cada coisa que eu já fiz por essas meninas que vocês não têm noção. E por que eu contei tudo isso? Porque tem momentos que a gente nunca esquece. E eu contei alguns aqui, mas ontem o pastor Jaime me fez recordar uma outra situação em que hoje eu queria compartilhar com vocês sobre esse assunto. Eu disse a vocês que desde que elas nasceram a gente investia nelas, né? Elas estavam em inglês. A minha filha Débora, aos 15 anos de idade, ela ainda ia entrar no ensino médio, mas ela fez o Enem, tirou uma boa pontuação. Lembra que eu disse que ela era muito estudiosa? E por causa disso ela não fez o ensino médio, ela já recebeu o diploma do ensino médio e com 15 anos ela já entrou na faculdade. Com 17 anos ela tinha terminado a faculdade. E fazendo faculdade, que estava começando a pandemia, ela disse, por que eu vou fazer só uma coisa se eu posso fazer mais? Então ela decidiu estudar numa escola missionária em uma cidade chamada Fort Myers, que é nos Cafundó da Flórida, é tipo Pirapora. É muito longe, é muito longe. Quando eu queria ir, eu tinha que pegar um avião, ia para Miami, de Miami eu ia para Fort Lauderdale, de Fort Lauderdale eu pegava um transporte, viajava 2 horas para pegar o transporte para poder chegar onde minha filha estava. E ela ficou num lugar extremamente assim, sabe, militar, aquela coisa, não podia isso, não podia aquilo, não podia. Ela cresceu em outro ambiente, mas ela estava se submetendo ali. Nós fizemos essa tatuagem para enviá-la. A família toda fez a tatuagem ID quando eu enviei a minha filha. E, gente, eu desde que elas nasceram que eu me preparo para isso, até o dia de deixá-la lá em Fort Myers. E eu posso dizer para vocês, foi o dia mais angustiante até então da minha vida. Foi ver minha filha chorando e dizendo, papai, eu preciso seguir o destino profético que o pai tem para a minha vida. A menina tinha 15 anos de idade, gente. E eu deixei ela lá numa igreja que não é anglicana, com um povo que eu tinha conhecido há pouco tempo, com minha esposa buzinando no meu pé do vidro, dizendo, não vamos fazer isso, ela é uma criança. Eu digo, você é saúde, eu sou educação. Gente, eu chorei. Sabe, as 2 horas de carro, foram 2 horas chorando. A minha esposa ligou para mim, eu não conseguia falar com ela, de compulsivamente que eu chorava, dizendo, nosso bebê, eu não conseguia parar de chorar. E ela começou a estudar. A pandemia apertou, ela voltou para o Brasil, terminou o curso superior dela e decidiu continuar e voltou. Chegou o momento de Ruth, disse, não. Eu não quero adiantar nada, eu quero fazer o ensino médio, eu quero curtir, eu quero me formar, eu quero brincar. Ruth dizia para mim, papai, eu queria me desviar, para eu ver como é que é o mundo. E eu dizia, filha, você é tão predestinada, você é tão abençoada que nem se desviar você vai conseguir. Vocês acreditam que um dia essa menina, ela se preparou para ir para uma festa rave, ela armou tudo. Ela armou cada detalhe, gente. Planejamento estratégico invejável, detalhe, que eu ensinei para ela, planejamento estratégico. Só que ela estava usando porque não devia. E, gente, pasmem, no dia em que ela ia para essa festa rave, já estava tudo programado e etc., Deus nos deu um sonho, a mim e a minha esposa. Nós dois sonhamos. E nós dois, a gente acordou e disse, eu disse, amor, eu tive um sonho. Ela disse, oxe, eu também tive. Eu disse, foi com Ruth. Ela disse, oxe, eu também. E a gente foi lá conversar com Ruth. Pegamos no flagra quando ela estava prestes a cometer o delito. E ela disse, meu Deus do céu, vocês nem me desviar, eu posso. Pode não, minha filha, Deus tem grandes coisas para você. E ela ainda fez o primeiro ano de ensino médio, mas acabou querendo fazer supletivo, porque ela disse, eu não vou perder tempo mais em escola, não, eu quero viver para o reino. E ela começou a estudar as possibilidades de escola missionária, e ela mesma decidiu ir para São José dos Campos, uma escola sobrenatural que tem lá, uma escola ministerial. E eu fui, e quando cheguei lá,
na noite de deixá-la, já tendo sofrido o que eu sofri com Débora, agora era hora de sofrer com Ruth. E eu estava abraçado com ela e eu comecei a dizer: filha, prepare-se, porque Deus tem algo muito especial na sua vida. E ela começou a me apertar e disse: eu creio, papai, eu creio, que nem me desviar eu consegui, eu creio. E quando a gente estava abraçado, começou a tocar a música que você tocou ontem aqui, Jaime. E eu me despedi dos meus pais. Eu não posso ouvir essa música, que eu me lembro desse momento. O momento em que eu estava enviando ela para São Paulo. Foi muito forte. Ela já terminou o curso dela em São Paulo e ela já foi agora para os Estados Unidos. Ela já está na sua segunda escola missionária. Quando eu viajo e faço conexão em Miami, elas viajam, se encontram comigo no aeroporto, a gente janta, tem um tempo juntos, eu sigo viagem e elas voltam para a escola. A saudade é grande, eu sinto, eu estou sofrendo a síndrome do ninho vazio. As duas estão fora. Débora passou 17 anos sem nunca ter dito que estava gostando de ninguém. Quando chegou nos Estados Unidos com 15 dias, mandou uma mensagem para mim: papai, tem um rapaz aqui querendo orar por mim. Eu queria que você soubesse que ele está querendo orar. Eu disse: pois deixa ele orar, que eu vou orar também. Agora eu quero conhecer o cabra. Marcamos videochamada. Perguntei para o cara: quais são suas intenções com minha filha? Ele disse: minhas intenções com ela é se casar com ela. Eu digo: epa, a menina só tem 18 anos, eu quero me casar com ela, mas antes de casar eu queria conhecê-la. Eu gostaria de ter um relacionamento com ela. Onde é que você se imagina daqui a 10 anos? Plantando igrejas. Ponto. E aonde você vê minha filha nessa história? Eu só vou estar plantando porque ela estará ao meu lado me ajudando na missão. Ponto. Terminei a conversa mais apaixonado pelo menino do que minha própria filha. Oraram. Eu, tá bom, gente, oração, pelo amor de Deus. Depois de orarem 18 meses, decidiram começar a namorar. Aleluia. Mas decidiram namorar de uma santidade, de um compromisso, fizeram um voto de só se beijarem no altar no dia do casamento. Eu não faria isso nunca na minha vida, nunca que eu faria isso. Mas, ou seja, os nossos filhos usam o nosso teto como plataforma para crescer. Eles estão tendo a oportunidade, olha que oportunidade que essa menina está tendo de viver um namoro saudável, sem nocividade, sem ter que ultrapassar limites, e que eles mesmos em oração decidiram. De vez em quando eu digo: filha, mas nem um beijinho assim, pá. Que é isso, papai? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Diga, menina crente da bexiga. Eu contei um pouco da minha história com minhas filhas para vocês, porque a partir de agora, qualquer coisa que eu falar, vocês só vão entender se vocês soubessem desse background de tudo que eu passei. Isso me faz lembrar de Paulo e Timóteo. Mas como o louvor foi tocado ontem, daqui a pouco a gente vai tocar novamente, isso me faz lembrar de Elias e Eliseu. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Porque quando fui muito ministrado pela palavra do pastor Pedro hoje, mas quando eu estava vendo Pedro pregar e eu pensando: meu Deus, como Pedro cresceu, como Pedro desenvolveu, que mensagem, que coerência, que palavra, que profundidade. Na hora o Espírito Santo me disse: ele um dia foi o Eliseu, do Elias dessa igreja. E porque o Elias o enviou, hoje ele se tornou quem ele é. E aí não deu muito tempo de eu assimilar isso, eu vejo o pastor Miguel Neto dando um show de testemunho aqui na frente. E eu disse: meu Deus, como é que eu vou dar palestra depois desse homem aí? Não tem condições. Meu Deus, que orgulho, eu estava babando ali. Eu pensei: por que eu não fiz uma live? Eu pensei: meu Deus, que monstro que eu criei. Isso não foi uma palavra, foi um palavrão. O cara não pregou uma palavra, pregou uma big palavra, uma mega de uma palavra. Gente,
Ele começou a contar de São Paulo, do testemunho dele, até o amém. Eu fui abençoado em cada segundo. Eu não conseguia me conter, eu abri o computador, eu queria escrever. Gente, meu Deus, como eu fui abençoado. E na hora o Senhor me disse, porque ele foi um Eliseu que você, como Elias, soube enviar. E vamos entender essa história de Elias e Eliseu, 1 Reis capítulo 19. Fala da história de um profeta chamado Elias. Desculpa pela big introdução, mas o desenvolvimento vai ser pequeno. Elias foi desafiado, ele combateu 850 profetas, 450 de Baal. Vocês devem lembrar da história lá no Monte Carmelo, onde aqueles 450 profetas oraram as suas divindades e nada acontecia. E ele ainda ficou tirando onda, tal. Depois ele molhou o holocausto com água, encheu as canaletas de água. Ele orou ao Deus de Israel e o Senhor desceu fogo. E aqueles 450 profetas, inclusive, foram mortos. Elias estava no auge do seu ministério, estava com a sua mega church, ele estava com ministérios estruturados, templo próprio, transmissão simultânea, multisites, uma diocese, estabelecendo uma província. De quem? Do arcebispo Elias. Mas Deus vai e o chama e diz, eu preciso tratar algumas coisas com você. E ele, com medo de uma mulher chamada Jezabel, ele entra na caverna e começa lá o seu processo. Vocês estão acompanhando comigo? Todo mundo lembra dessas histórias? Amém. Quando ele sai da caverna, o Senhor decide o empoderar e o ajudar para viver um novo tempo. Agora era a hora do Elias exercer sua paternidade espiritual sobre aquele que era filho, que ele cuidava, que ele amava, que ele tratava, mas que agora precisava ser empoderado, o Eliseu. E aí eu quero rapidamente só compartilhar 3 insights que eu tenho aqui sobre essa história de Elias e Eliseu, e eu estou lá em 1 Reis capítulo 19. O primeiro verso que eu quero compartilhar com você é o verso 19 do capítulo 19 de 1 Reis. O texto diz, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Resumindo, Eliseu estava trabalhando, filho de Safate, estava no gás, estava no seu auge, e Elias então vai até Eliseu. E o que é que acontece ali? Acontece uma potencialização na vida. Escute isso. A sua vida não valerá a pena até o dia em que você entender que ela está sendo potencializada para algo maior. Não é o que você adquiriu em um papel chamado certificado ou diploma. Não é a quantidade de graus que você recebe em uma faixa. Não é aquilo que os outros dizem sobre você. É o que a eternidade vai reverberar sobre o potencial que você hoje está exercendo. Elias viu Eliseu, trabalhador, dedicado, filho de Safate, com as 12 parelhas de boi, trabalhando, arando a terra, fazendo o que tinha que fazer. Deus não chama vagabundo, Deus não chama gente que não tem o que fazer, Deus não chama pessoa que está com a boca aberta, escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não! Deus usa pessoas que estão prontas a potencializar sua vida naquilo que é necessário. Sim, Miguel Neto é um profissional de excelência, um empresário de mão cheia. Quando ele vai para dentro da oficina, os lucros são potencializados. Quando trabalhou desde o semáforo, distribuindo panfleto, até as oficinas, ele foi galgando e crescendo, começando ali na mecânica, se tornando gerente, supervisor, viajando para poder supervisionar várias oficinas, porque potencializou sua profissão. Você precisa entender que aonde você está, você precisa potencializar. Mas lembre-se, não é para consertar carro, não é para ganhar dinheiro, não é para abrir academia, não é para poder ter cliente, não é para poder ganhar cada vez mais dividendos. É para o reino de Deus se manifestar na sua vida.
Não adianta nada 12 parelhas de boi, não adianta nada ser um workaholic se você não entender a importância da sua missão. Eliseu era responsável. E Elias disse, a responsabilidade dele vai ser potencializada agora no reino. Sabe o que aconteceu? Elias decidiu investir no ministério. Invista no seu ministério. Para onde o Senhor está te chamando? Invista, escute. Não é apenas sonho, não é apenas visão. Tudo isso é importante. Tem que haver investimento financeiro. Aquilo que você não bota a mão no bolso, ainda que você diga, não é a plenitude da verdade, porque você não pagou o preço necessário. Há um momento em que você precisa validar investindo. Quando ele foi para Boqueirão, por exemplo, ele foi por conta própria, investindo, pagando. E é importante que você saiba disso. Essa não é uma igreja universalmente conhecida no reino de Deus, nem que busca o poder de Deus, de Valdomiro, de quem quer que seja. Nós somos uma igreja que fazemos aquilo que nós amamos por vocação. Se tiver uma retribuição, glória a Deus. Se não tiver, a gente vai continuar servindo a si mesmo, porque a gente não está aqui por salário. A gente está aqui por chamado, por vocação. É fácil, basta você fazer uma análise bem rápida. Pergunta o pastor Jordano qual é o imenso salário que ele recebe. Pergunta o pastor Miguel Neto, o pastor Jaime. O pastor Jaime está ostentando, está de BMW. Só que não. E eu não estou fazendo aqui a defesa, a apologia, a pobreza. Mas eu estou a simplicidade, a dedicação, a entrega e está disposto a fazer o que é necessário pelo reino. O pastor Eric está tentando tirar a habilitação dele. Mas vai tirar em nome de Jesus. O carro já é outra profecia para depois. O que a gente precisa entender, gente, é que digno é o trabalhador do seu sustento. Mas a gente não está aqui como um trabalhador, a gente está aqui como um vocacionado. Essa é uma igreja que, se você entrou por ela pensando no salário, hasta la vista, baby. Vai em paz e não peques mais. Porque aqui eu só posso prometer 3 coisas. E prometi para ele quando foi para o Jacaré, quando foi para Bahia, quando foi para Boqueirão e agora em Campina Grande. Eu tenho 3 coisas para você, filho. O que é? Sangue, suor e lágrimas. Essa é a nossa realidade. Claro, o ministério chega um momento que pode investir, que pode abençoar, que pode dar um feedback, que pode lhe abençoar financeiramente também. Hoje, depois de 22 anos de sala de aula, eu sou tempo integral no ministério. Hoje eu recebo um salário digno, onde eu posso manter e viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Foram anos de dedicação. Mas se hoje a igreja dissesse, eu não posso pagar, nós estamos num desafio financeiro. Eu disse, gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa comprar esse terreno, a gente precisa fazer esse investimento. Só para vocês terem uma ideia, a gente precisava comprar inicialmente 3 terrenos, que custavam 1 milhão. Na verdade, eu queria 10 terrenos. Mas eu fui dizendo aos poucos à igreja. E esses 3 terrenos de 1 milhão, a gente dividiu em 10 parcelas de 100 mil reais. Só que a arrecadação da igreja não era 100 mil. E eu estava assumindo uma parcela de algo que nem a arrecadação dava. E quando eu reuni assim a equipe administrativa, a junta paroquial, eles disseram, o senhor tem noção que se não der certo, o senhor fica sem salário? Eu disse, eu sei quem tenho crido, eu sei quem me chamou e sei quem está dando a direção. Compra que vocês vão ver, o azeite vai vir. Enquanto botar botija, vai vir azeite da parte do Senhor. Claro que tinha que pagar a primeira parcela. E aí meu carro foi. Fiquei sem carro. Segunda parcela, meu Deus, agora... Pagamos a segunda parcela. 200 mil reais. 5 mais 100, 200 mil reais. Pagamos a terceira parcela. Eu esqueci de dizer para vocês. Eu e minha esposa, a gente decidiu doar nossa única casa. Avaliada em 1 milhão. Que meu sogro e minha sogra me abençoaram. Uma casa que eu ganhei de presente do meu sogro e minha sogra. Nós decidimos doar. Quando a gente estava na 5ª parcela, a casa foi vendida. 930 mil reais. Eu na hora disse, acabou esse moído de todo mês pagar 100 mil reais. A junta paroquial disse, bispo, a gente vai impedir o azeite? Pega esse dinheiro e compra mais terreno, né? A visão? Criei monstros.
Mas, menino, não pensei 2 vezes, não. Compramos mais terrenos e continuamos na pindaíba, na luta constante. Inclusive, para honra e glória do Senhor, segunda-feira agora, pagamos a 8ª parcela dos 3 primeiros terrenos, porque os outros a gente já por causa da casa, entenderam? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente tem um coração no reino, a gente entende que a provisão quem dá é o Senhor. Se for no hospital, o médico faz greve, porque não recebeu o seu pequeno salário de 30 mil reais. E nós, pastores, estamos aqui prontos a fazer o que é necessário, a botar dinheiro no bolso. Eu vi o balanço financeiro lá de Campina Grande, depois das reformas, tinha lá um saldo negativo. No outro mês, zerou. Eu digo, quem deu essa oferta? Ele disse, quem tinha botado fui eu, era do meu cartão, eu zerei aqui e a gente começa tudo de novo. Porque é isso que a gente faz quando a gente tem um coração no reino. Tenho certeza absoluta que os pastores Érico e Elionai, para virem para um lugar lindo, grande como esse, devem estar fazendo sacrifícios homéricos, inclusive financeiros. E isso só mostra o quão precioso e potencial eles estão na mão do Senhor e como eles estão prontos a investir no ministério. Invista no ministério. Ainda versículo 19, do capítulo 19 de 1 Reis. Elias então foi lá em Eliseu, o alcançou e fez o quê? Lançou a sua capa sobre ele. Só para vocês terem uma ideia, gente, a capa é o símbolo de autoridade. É mais ou menos como essa estola aqui, ó. Quando o ministro está usando uma estola como essa, ele está recebendo a incumbência, a autoridade espiritual da sua liderança para exercer o sacerdócio, o sacrifício, o jugo. Nós estamos aqui usando esse símbolo como sacerdote daquele que deu a sua vida por nós. Isso aqui, se é tirado e colocado em alguém, o líder está dizendo, eu estou te dando autoridade. E só para vocês terem uma ideia, gente, o bispo chegar e lhe dar algo, é uma coisa muito forte, porque você está recebendo algo da autoridade da igreja. O profeta Elias era o homem de Deus que orou, fogo desceu, profetas morreram, era um homem assim tremendamente usado. E Elias então ele vai até Eliseu. Você consegue imaginar essa cena? Não da microfonia, mas de Elias indo até Eliseu. E Eliseu estava lá, botando o filho para dormir, trabalhando, na labuta, sem saber como pagar o aluguel da igreja. Tendo tanta coisa para fazer, mas sem dinheiro. E para mim essa cena, ela é incrível. Porque Elias tira a capa dele, a capa da autoridade, a capa da liderança, da unção. Uau! E ele coloca sobre Eliseu. Gente, não tem como, só se Débora e Ruth estivessem aqui, não tem como eu ilustrar melhor o que o texto sagrado diz, a não ser isso aqui. A gente vendo Miguel Neto pregar ali, foi a capa que ele levou. E gente, quando ele disse que está pronto a ir, para onde enviar, vocês ouviram as histórias de Boqueirão? Viu que o pastor Eric falou de Boqueirão? É tudo verdade, tem mais. É a igreja da cidade, é a igreja na entrada da cidade. É um campus bem grande, tem uma academia de jiu-jitsu, tem um templo maravilhoso. Gente, é um lugar incrível, incrível. Pessoas da nossa província toda vai para lá só para conhecer. O pastor Pedro esteve lá. É incrível, gente. Mas eu cheguei para ele e disse, filho, está na hora de levantar acampamento. Primeira coisa que ele perguntou, como assim? Precisamos ir para Campina Grande. Porque Campina Grande tem o potencial. Vai ser de Campina Grande que vai irradiar. E Boqueirão precisa abençoar Campina Grande. Sabe o que é que aconteceu, gente? Ele está em Campina Grande. Ele não está mais em Boqueirão. Inclusive, hoje a gente estava conversando sobre a mudança dele. Ele agora está indo se mudar e morar em Campina Grande. Sabe por quê? Porque recebeu uma capa. Entendeu a unção, recebeu o cajado e está pronto para a missão.
Pastor Giordano, eu tenho o privilégio de discipulá-lo, de acompanhá-lo, namoro, noivado, casamento, nascimento do primeiro filho, nascimento do segundo filho. Eu acompanhei as fases de Giordano com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba, mago, intermediário, jejum e etc. Eu tenho acompanhado Giordano em várias estações da vida dele. E se tem uma coisa que me chama a atenção, é que eu estou citando hoje Eric, Neto e Giordano, mas eu posso citar vários outros dessa diocese. Giordano estava muito bem na catedral, Giordano me ajudava no culto inglês, Giordano é um teólogo de referência para nós, é um mestre por excelência, reitor do seminário, era para mim uma grande referência, um intercessor fiel, um homem avivado que poucos conhecem sobre a manifestação carismática na vida dele. E ele estava muito bem, até que uma igreja que precisava de um pastor que tivesse sensibilidade litúrgica, já que ela havia sido pastoreada por um bispo que era muito litúrgico, por um pastor que era o extremo litúrgico, e a comunidade ia sentir muito se eu mandasse qualquer outro filho. Se eu mandasse o pastor Charles, eu ia esganar a igreja, porque Charles ia chegar evangelizando, e a igreja precisava de uma sensibilidade litúrgica. E o pastor Giordano aceitou. Um altíssimo salário, de Deus te abençoe. Ele foi para o Valentina. Você sabe quantos quilômetros são até ele chegar no Valentina? De onde ele mora até a igreja. Se você conhece um pouquinho o Giordano, você sabe que ele tem uma bateria social. E que descarrega bem rápido. E eu chego na igreja, está Giordano na porta. Pasmem. Recebendo as pessoas e sorrindo. Eu pergunto a Inara, quando ele chega em casa, está morto. Agora bota pregando o dia todinho, ele chega bonzinho em casa. Ensinando, ele dá aula o dia todinho, chega bonzinho em casa. Mas exercendo o que ele foi chamado para fazer, obediente, cumpriu o chamado. Houve uma época que eu achava que ele estava sendo exaurido. Eu disse, filho, se você quiser, eu te trago de volta para casa. E ele foi e disse, qual é a missão? Eu digo, eu preciso de você lá, então vou permanecer. Quando a gente recebe a capa, quando a gente recebe a imposição de mãos, quando a gente recebe a unção, a gente entende a comissão. No verso 20, Elias diz assim, lembre-se do que eu lhe fiz. Eu fui dar uma olhada no hebraico, essa palavra fazer, lembre-se do que eu lhe fiz. E ela tem a mesma raiz para manufaturar, fabricar, reproduzir, efetivar. O que Elias estava dizendo é, Eliseu, lembre-se do que eu venho fabricando em você, do que eu venho produzindo em você. Lembre-se do aconselhamento, do cuidado, do acompanhamento, da paciência, do amor, da oração. Quando eu chego para o pastor Miguel Neto e digo, a gente precisa invadir Campina Grande e eu preciso de você. Sabe o que é que está atrás? Lembre-se do que eu fiz por você. No dia do meu aniversário, 5 horas da manhã, quando você chega na porta da minha casa, 5 horas da manhã, chega esse homem indignado, querendo chutar o pau da barraca, querendo acabar com tudo, querendo acabar com o casamento, com a família, com a vida, e com motivos de sobra para isso. Eu olho para ele e digo, se Jesus agisse como você quer agir, nós não estaríamos onde nós estamos, porque nós somos condenados e ele decidiu nos amar. A nossa justiça humana é como trapos de imundície. Ame como Jesus, perdoe como Jesus, viva como Jesus, se prepare para os frutos de Jesus. Eu acho que ele engoliu muito seco, ficou muito irado comigo, mas para variar, o que um filho faz, é mesmo diante da chateação, ele obedece, né? O filho de Pedro chegou hoje, ó a cara. Eu disse, Pedro, foi que houve? Queria trazer a prima e não dava hoje, tá? Ele está chateado. Vem cá, filhão, filho.
Mas o que acontece? Vem, fica, senta. É filho, né? Na verdade, o que a criança está fazendo é imaturidade. Não é o que a gente faz. Mas a gente tem um pai. Elias disse a Eliseu, lembra do que eu fiz com você? Elionai, lembre-se das diversas chamadas de vídeo que a gente fez, conversando, orando. Lembre-se do que eu fiz por você. Ontem eu estava lembrando aqui, gente, quando eu vim na âncora, quando era Neemias, conheci Pedro quando era Vem Que Tem, conheci um grupo de doido que fazia uma feira sem futuro para tentar desenvolver um cristianismo que era autêntico. Não era muito frutífero, mas era autêntico. O que a gente precisa entender é que potencializar essa economista com esse filósofo, potencializar no chamado, investir no ministério, é entender que o fruto virá. E eu quero encerrar essa palavra falando sobre renúncia. Versículo 20, parte B. Elias diz, vamos Eliseu, está na hora. Aí Eliseu diz assim, ó, Elias, deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai, na minha mãe, e então eu irei contigo. O que ele estava dizendo é, espera aí só um pouquinho, espera só um minutinho. Espera aí, que não é fácil. Mas espera aí, eu preciso me despedir dos meus pais. Veja a afetividade que ele tem com os seus progenitores. E aqui a gente atende a imediata expectativa de Deus quando Ele nos solicita. Não dá tempo de olhar para trás, não dá mais tempo de querer se despedir, não dá mais tempo. O que tinha que fazer, já fez. O que tinha que fechar, já fechou. O que tinha que estudar, já estudou. O que é que tem paralisado você dos projetos dos céus para você? Seu passado, suas derrotas, seu sucesso, seu medo, seu fracasso, suas perdas, suas traições, seus desejos, suas vontades. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma missão, que é o casamento, que é a família. Jaime, chega para cá, pega a viola e começa a tocar o que tu tocou ontem. Porque eu creio que hoje o Senhor tem uma visão profética para essa igreja, para a região do Sudeste, a partir da vida deste coordenador pastoral que está aqui nesse lugar. E o som acabou de confirmar o que eu estava falando. Versículo 21, receba, Eric, essa palavra é para você. 1 Reis 19, 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e veja o que ele fez. Ele emprestou os bois para os seus primos? Não. Ele consignou? Não. Ele arrendou? Não. Ele fez sócios? Não. Não e não. Ele matou os bois. Ele queimou o equipamento de arar a terra para cozinhar a carne e deu ao povo e todo mundo comeu. Quando Jesus chamou Pedro, ele não afundou os barcos. Tanto é que quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Vocês lembram? Jesus chega na praia e Pedro está pescando, frustrado. Não estava pegando um peixe sequer. E aí lembra da pescaria maravilhosa? Joga ali. Mas passou a noite toda, joga ali. E era tanto peixe que o barco quase vai a pique. Você não precisa de barco mais não. Afunda esses diplomas. Queima essas carroças. Faz um churrasquinho santo. Porque hoje é dia de você se despedir. Me lembro na minha conversa com Eric e Pedro.
sobre a plantação da Trindade. Eric no discipulado comigo dizia: mas Pedro é meu braço direito, meu braço esquerdo. Pedro não pode sair. Como é nesse momento que a gente está da âncora? Escute, sua igreja sempre vai ter um momento, sua igreja sempre vai ter um desafio, sua igreja sempre vai ter um gigante, sua igreja sempre vai precisar de um Pedro, de um Eliseu, de um Miguel Neto. Eu não queria que Neto fosse nem para o Jacaré, nem para Bahia. Eu estou aqui dizendo para ele, eu não queria. Eu disse a ele, eu não quero que você vá, eu preciso de você aqui. Mas eu sei que você precisa ir. Se você é pai e mãe, você não quer que seu filho saia de casa. Não quer. Porque se você diz que quer, porque você ainda não chegou nem perto de passar por isso. Porque quando você passar, você vai dizer: não tem que contar com a boca quando eu disse que queria. Mas é quando a gente envia, é que a gente vê o crescimento. Minha filha Débora viajou um bebê. Hoje ela é uma mulher. Uma mulher que tem autossuficiência, uma mulher que trabalha como babysitter para se manter nos Estados Unidos. Ela é uma mulher que trabalha como secretária do pastor. É uma mulher que aprendeu a orar e desenvolver intimidade com Deus para começar um namoro depois de tanto tempo e decidir por uma vida de santidade que eu nunca tive na minha vida. É quando você envia seus filhos, que eles serão forjados, eles vão sofrer, eles vão chorar, vai ser difícil. Mas um dia eles vão vir onde você está e eles vão contar que estão prontos para cumprir com o chamado de Deus para a sua vida. Elias não queria se livrar de Eliseu, Elias não queria enviar Eliseu, mas era chegada a hora de passar a capa, era chegada a hora de dizer: filho, é o teu momento, vai lá, entra no campo, faz o gol, porque nós somos do mesmo time. Pedro, obrigado. Lohane, obrigado. Eric sentiu falta de Pedro, mas Leozinha de Lohane foi um parto. Um parto. E o diabo é tão sujo que mesmo filhos sendo comissionados, o diabo tenta atravessar e diz: orfandade, estão se livrando, estão jogando, estão mandando vocês. Jordano, você não foi para o libertador porque você é uma pessoa não grata. Você é o que eu tinha de melhor na teologia, na intercessão, no cuidado. Você era um conselheiro pessoal meu. Tanto é que você se tornou o meu secretário diocesano quando eu fui bispo. Mas você foi para lá por causa do chamado de Deus na sua vida. Você é precioso, você é amado, você é querido, você é filho. Eu tenho orgulho de você. Sempre que alguém fala de Jordano, eu digo: é meu filho, antes que fale mal, porque geralmente querem falar mal. Desculpa, eu estourei o tempo. Mas eu preciso que você hoje esteja pronto a ser um Elias ou um Eliseu. Hoje, deixa eu ser Elias da sua vida. Se você quer receber essa capa, se você está pronto a matar os bois, a queimar a carroça. Eu não lembro do nome do rei, mas foi na Espanha. Um rei da Espanha foi para um determinado lugar, que eu também não lembro o lugar, e eles foram lá para colonizar. E quando chegaram lá, era uma ilha. Quando chegaram lá, que todo o exército desceu do navio, o rei tocou fogo do navio. O pessoal disse: o que é que o senhor está fazendo? Eles: não tem como a gente fugir. Ou a gente enfrenta, ou a gente luta, ou a gente ganha, ou a gente morre. Você precisa hoje estar pronto a dizer: ou eu vivo para o Senhor, ou eu não tenho mais por que viver. Ou eu queimo essas carroças, ou eu queimo esse barco, ou não tem mais para onde eu ir. Se você está pronto a responder a essa pergunta, fique em pé no seu lugar. Vamos fazer dessa canção a sua oração. Enquanto a gente está louvando, eu já peço que cada pastor, cada ministro encarregado de cada uma das nossas 7 igrejas do Sudeste, se puderem já vir até aqui à frente, que eu quero interceder hoje pela sua vida.